Professor, doutor Hélio Dias, muitíssimo obrigado pela presença. A gente fez o que pôde até agora, você viu que a gente se esforçou. Mas nós gostaríamos que o senhor, com palavras simples, né, pudesse fazer esse pequeno introito, né, do que de tão revolucionário tem nessa questão quântica e o que muda para o ser humano. Bom, a sua introdução eu, na verdade, apreciei bastante, achei muito apropriada, e essa questão de você ter comentado que das revoluções na relatividade, das revoluções, inclusive de Newton, que você falou, de Copérnico, a revolução quântica, ela tem, na verdade, uma componente muito peculiar, né, que eu acho que o público deveria ter consciência da seguinte situação. A mecânica quântica, ela vai para um mundo que a gente chama, vamos dizer assim, invisível. É um mundo em que a gente só pode acessá-lo, na verdade, através de equipamentos, como esses grandes aceleradores, e um deles esse que acabou de ser inaugurado agora, que é lá na Europa. Então, qual que é o objeto da mecânica quântica? Basicamente, como você falou também na introdução, seria procurar explicar a constituinte básico da matéria. Quer dizer, a matéria, essa que nós conhecemos, né, ela é, na verdade, formada de blocos, de tijolinhos, e esses tijolinhos são, no caso, hoje, a partícula menor conhecida, que seriam os quarks, né, que seriam, na verdade, como os prótons e os nêutrons, né, você teria o núcleo, né, você tem os elétrons, e dentro do núcleo, né, que seria, vamos supor, o próton, o nêutron mais os elétrons que daria o átomo, você teria o próton sendo formado por outras partículas, inclusive menores. Então, a origem, quer dizer, a mecânica quântica, ela vai explicar exatamente esse mundo microscópico, exatamente o objeto da mecânica quântica. E quando a gente começa a estudar e tentar entender esses bloquinhos fundamentais de que a matéria é feita, que surgem muitas surpresas que não tem um contraponto no nosso mundo macroscópico. E é isso que torna a mecânica quântica tão interessante e envolvente, porque muitos dos fenômenos que acontecem no mundo microscópico, eles não têm uma contrapartida no mundo macroscópico, que é esse que a gente vê. Um exemplo mais simples para entender é que, no caso, quando você tenta, no mundo macroscópico, descrever, por exemplo, o movimento de um carro, né? Então você pode, nesse movimento do carro, descrever a trajetória dele através da velocidade, da posição. No caso, por exemplo, dessas partículas que compõem o átomo, né, já a gente não tem como fazer essa possibilidade de localização, a gente só vai ter condição de dar uma probabilidade aonde essa partícula vai estar. Então, e quando você tenta fazer a medida, por exemplo, da posição, você cria uma incerteza, por exemplo, na velocidade. Então, existem muitas coisas que não tem contrapartida no mundo macroscópico e que torna a mecânica quântica tão assim envolvente e interessante para nós, né? Agora, a revolução, né, como você colocou no título do programa, ela tem a ver de que a manipulação dessas partículas, né, hoje ela tem, e a gente espera hoje discutir, vários exemplos de aplicação que a gente, apesar da gente ter tantas indefinições com relação à descrição dessas partículas atômicas, por outro lado, a gente consegue, a partir da manipulação dessa, criar tantas tecnologias novas, desde, por exemplo, o semicondutor, a nanotecnologia, supercondutividade, que a gente pretende hoje, nessa apresentação de aqui, dar alguns elementos para o público que está nos prestigiando hoje, né? Professor, a nano já não é futura, é atual, né? Atual. Coisa atual. Exatamente. E esse tema, inclusive, o professor Adalberto Fazio, ele é especialista exatamente nesse tema, e ele vai poder, com certeza, falar com mais propriedade sobre alguma dessas aplicações que são, como você falou, a realidade de hoje, realmente, a nanotecnologia. Muito legal. Estamos começando, não é fácil, estamos também pegando de sopetão assim.